Está no ar o programa Anzol Falante, com a apresentação de Bruno Bonfim e Manuel Vasques. E fala para mim, Zé, como é que é a despesca? Né? Me explica de novo aí como é que faz esse processo de vocês retirarem o polvo dali. E geralmente, qual é a região que vocês pescam? Assim, qual a profundidade que fica esse espinhel? Me explica um pouquinho mais sobre A profundidade é de 35 metros por diante. A gente não pode trabalhar na parte mais rasa de 35 metros, porque esses 35 metros temos outras artes de pesca trabalhando, então a gente pode intervir nesse espaço físico deles. Então, tem o pessoal que trabalha no mergulho, também a caça, na pinéia, tem as pessoas que trabalham na pesca. é, Faz os fretes de pesca esportiva também, trabalha nessas partes rasas, e é para a gente não misturar, para não intervir a profissão com, com essas pessoas, a gente tem um limite também de profundidade para não ultrapassar. E a despesca é comum. Nós pegamos o espinhel, ele passa no guincho, passa por dentro do barco e sai do outro lado. E a gente vai limpando o aparelho, limpando, tirando a lama, tirando o polvo. Ele sai do pote na medida que você espreme um pouco de água de sal, uma salmoura dentro do pote, ele sai, que queima ele sai. E nessa medida, bem antes da gente espremer, a gente já tem uma visão dentro do pote, se ele tem ova ou não. Existe uma série de coisas assim também. E quando tem o tamanho muito abaixo, que a gente é que nem a Viviane, que era gestora na época, você falou, na dúvida, solta. Que se o fiscal te pegar e a margem de erro é 10%, te pegar com 11%, é prejuízo para vocês perder o direito de trabalhar. Então, na dúvida, a gente sempre solta esse povo abaixo de quilo, que muitas vezes pode dar quilo, mas se você já tem uma certa quantidade na tina, então você não vai arriscar. A gente tem esse lado também do respeitador, que a gente tem, que dentro da reserva também só existe 3 licenças para trabalhar, e graças a Deus eu tenho uma dela para me trabalhar, eu e a minha equipe, a gente trabalha cumprindo com a lei municipal, porque a lei federal não pede isso, mas por nós trabalhar de forma artesanal e num espaço onde se é uma reserva, nós temos que cumprir a lei da reserva. Todas as companhias com 3 pessoas. Pois é, é, achei muito interessante, né? Agora, ouvindo você falar com o Bruno, né, tem o ditado popular que o peixe morre pela boca, né? Que a gente engana o peixe. Inclusive, a palavra isca quer dizer engodo também, né? E dar uma isca é enganar, né? A gente engana, o peixe vem achando que vai comer. O peixe morre pela boca, o polvo morre pela casa, né? Então você engana o peixe, o peixe, eu estou ficando doido, peixe de 8 patas. Você engana o peixe, de novo, você engana o povo, você engana o povo dando uma casa para ele, né? E ao mesmo tempo, né, a gente faz a brincadeira, mas ao mesmo tempo eu achei muito legal o que você falou da questão das ovas, porque se por um lado está retirando, e está certo, né? Tem os animais estão numa população que permite a pesca, né? Há um controle, como você falou, animais de quilo, animais que já se reproduziram, mas também é interessante porque como você resgata esses animais que estão com ovas e deixa que eles se reproduzam, você acaba colocando no ambiente os ninhos, né, as tocas, que ele teria dificuldade, ele estaria ali buscando. Então, por um lado, você retira, por outro lado, você ajuda a ter mais polvo. Então, é um estilo de pesca que realmente tem uma vertente, assim, digamos, ecológica muito interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso. Por outro lado, eu fiquei preocupado quando você falou do atravessador, do polvo que sai barato do barco e chega caro aqui no. Eu compro de um pessoal que bota uma barraquinha, um pessoal que traz do farol, né? E aí eu queria saber de você, né? Nesse meio do caminho, né? O povo que sai do barco, ele dobra, mais do que dobra de preço para chegar aqui. Ainda assim,
é interessante economicamente pegar o polvo, porque a gente vê que é muito trabalho, né, o que você tem para uma pesca que, se a gente comparar com uma pesca de espinhel de outras espécies, você pega um volume menor. Mas o preço do polvo compensa? O aparelho de polvo, na medida que você trabalha, nós temos o limite de 1.000 potes dentro da reserva, podendo trabalhar fora da reserva com mais quantidade. Automaticamente, fora da reserva, nós estamos mais profundo, estamos numa área que não é fiscalizada, só pelo IBAMA, com documentação, tudo direitinho. Que hoje já não emite mais a licença para trabalhar na pesca do polvo, já não emite mais. Nós tínhamos essa licença conquistada lá embaixo, nós não conseguimos renovar essa licença. Nós adquirimos uma forma artesanal para trabalhar dentro da reserva. Um pouco antes você perguntou na ajuda à natureza. Eu vejo isso como ajuda à natureza, na medida que nós procuramos soltar boa parte do peixe, do polvo que a gente considera abaixo de quilo, e na forma de nós devolver para o mar aquela que está com a ova já amarelando para reproduzir, né? E por incrível que pareça, a gente está sempre em busca de conhecimento, não sei se verídico ou não, constatou que 1 milhão de ova que fica ali dentro do pote consegue ali 5% daquilo ali. Você vê uma coisa, é muito que se perde até a fase adulta. E a gente conseguiu também informação que o povo, para fazer pelo menos uma desova antes de morrer, ele tem que atingir 1 quilo. O povo abaixo de quilo, ele consegue desovar, mas não produz. A ova não vai adiante. A gente conseguiu isso também, uma informação que tem um menino que trabalha com a gente, ele é muito atencioso nessas informações, ele foi buscar isso. Aquele que atinge 1 quilo, aí sim ele faz a desova e ela é capaz de ganhar tamanhos, e não sei qual motivo, a gente não é especialista nesse lado da coisa. E quanto ao valor, realmente ele sai muito barato para nós, comparado ao valor que eles chegam para vocês. Não que ele seja barato aqui para nós trabalhar. Portanto, há essa escolha minha e de outros também que trabalham junto e opinar por esse lado. É um preço hoje muito melhorado em comparação ao dourado, em que você gasta isca, que tem que procurar isca, o cação, que você tem que ir muito lá fora, porque perto você não acha, o namorado, que você está sujeito a perder aparelho sempre. Então a gente analisa tudo isso e vê que é bem mais viável trabalhar no polvo, tanto em valor como em material. Eu fiquei com uma dúvida agora, quando você falou do preço para você, o preço para o consumidor. Existem uns produtos, né? Acho que você já parou para pensar nisso, que não adianta baixar muito o preço, porque é pouca gente que vai querer consumir, né? E aí a gente tem vários aspectos, por exemplo, comidas muito exóticas, por exemplo, rã. Muita gente não gosta de comer a rã pelo jeito da rã. Então não é só uma questão do preço, né? Baixa o preço e o povo não come por outros motivos. Até algumas partes do boi, miolo de boi, muita gente tem nojo. Eu particularmente gosto muito, mas tem muita gente que não come, e tanto faz se custa R$ 1, R$ 10, R$ 20, a pessoa não come porque acha meio estranho. Mas em relação ao povo, que também eu vejo assim, porque a gente vai num restaurante, num self-service, né? Que a gente já vê muita tilápia, vê outros peixes, polvo não é peixe, óbvio, mas a gente vê camarão, mas polvo é difícil de ver. Mas você acha que se baixasse o preço, o pessoal ia comer, ou você acha que a população tem olha assim o polvo meio atravessado, acha meio estranho comer polvo? Como é que você vê? Você gosta de comer polvo, Zé? Eu adoro o polvo. O molusco do mais, eu acho que de É muito repente bom. mais do que a lula. O polvo bem feito, ele é muito saboroso. E a questão que você falou
do preço, o preço ele é muito diferente. Como é que eu vou dizer? As pessoas não comem mais o polvo, não mais pessoas não comem o polvo, realmente é pelo preço. Pode ter certeza disso, porque a gente está ali no cais, a gente está sempre trazendo povinho, agradando um e outro, e as pessoas, a grande maioria, gosta mesmo. E esses principais pratos, a gente também vende alguns fora do coisa para pousada, para restaurante e tudo, e eu consegui relatar o seguinte: cada 20 quilos de polvo que eu vendo para a pousada, eles conseguem recuperar só 8 quilos desses 20. Porque o prato que eles fazem é com os tentáculos do polvo. E o peso do polvo fica mais na parte ali da cabeça, o saco ali, os tentáculos são menos da metade, você está entendendo? Então, onde fica caro o polvo para essas pessoas, os pratos são caríssimos, pousada que eu vendo aqui em Arraial do Cabo e uns 2 restaurantes, entendeu? Mas pode ter certeza, se o povo tivesse um preço mais acessível, com certeza muito mais gente comeria. Olha, polvo realmente é uma delícia. Algumas coisas que eu tive a oportunidade de comer com polvo realmente foram boas. E uma que é inesquecível para mim foi o ceviche de polvo, que, nossa senhora, quero nem lembrar que dá água na boca. Mas antes de passar para a próxima pergunta, Zé, eu só aproveitando que o Manuel também foi captando as coisas da sua fala e também analisando o que você fala, uma coisa que eu achei extremamente interessante foi a construção dessa licença e dessa forma de operar que vocês têm hoje dentro da reserva, né, que você disse que é uma coisa muito pontual, muito de vocês, né, da reserva de Arraial do Cabo. E o que eu achei interessante foi que vocês buscaram informações, né, e essas informações hoje se tornaram um conhecimento essencial para que você pratique a pesca, né, do povo, da forma que vocês praticam, e justamente para tentar ainda garantir a continuidade da pesca, né, do povo. Então, isso mostra assim, o quanto que a informação, né, o conhecimento que a gente fala assim, acadêmico, né, da pesquisa, da ciência, quando ele consegue chegar até o pescador e ele se transforma em um conhecimento positivo, né, para o pescador, e o pescador também pode usar a ciência, a informação a favor dele, e também trazer esse conhecimento que o pescador carrega para dentro da pesquisa também, porque complementa o que um pesquisador vem dizer, porque vocês têm a vivência, vocês que estão vendo o povo ali todo dia. Então, quem confirma o que o pesquisador está falando, na verdade, são os pescadores, né? Assim, eu achei extremamente interessante essa parte da sua fala. Queria que você comentasse, assim, de novo, só esse pedacinho, assim, o quanto que isso é importante para você, você ter acesso a essas informações e o quanto que isso influenciou e influencia no seu trabalho e até na sua vida também, né? Para nós é muito importante, né? Quanto mais informação, melhor, até para nós adquirir informações para informar aqueles que não têm conhecimento. Conhecimento esse qual eu vou falar para vocês agora, de que a gente, com essa arte de pesca, só mata a fêmea. Isso é lenda, isso não existe isso aí. O polvo ele é igual a garopa, já foi feito o estudo, já existe isso. Num cardume dele, um se torna macho e acaba desovando todo aquele cardume. Mesma coisa é a garopa. A garopa você tem, quando a gente larga o espinhel, de 2, 3 querer pegar no mesmo anzol. Ah, mas só mata a fêmea? Não, porque no cardume de garopa, se você encontrar 3 ou 4 machos, é muito. A gente vê na desova, a gente vê essa questão no momento do espinhel. Por que o espinhel, Zé Antônio? Porque o espinhel, a gente larga ele no momento da imigração da garopa para cá. E nessa imigração é que você mata o cardume. Se é na faixa de 8 quilos, não passa de 9. Se é na faixa de 4 quilos, não passa de 5. E assim a gente consegue também adquirir informação sobre a espécie, que você não só mata a fêmea que entra no pote, mas todos que entram no pote pode ser fêmea. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que um se Uhum. torna macho para desovar todo o cardume. Essa pesquisa já foi feita, nós estamos buscando cada vez mais informação para informar aquele que não tem o conhecimento, para que isso não fique incriminando aquele que pesca a arte de
que trabalha nessa arte. É uma coisa muito importante que eu levo para dentro das reuniões que nós fazemos de tempo em tempo, uma reunião entre nós para informar as pessoas. Toda a informação, todo o grão de informação que a gente adquire, a gente tenta colocar mais adiante para que aquilo vá andando até chegar nos lugares que tem que chegar. Muito interessante, Zé. Bom, falamos de muita coisa boa, mas eu queria que você pontuasse para quem está nos ouvindo, assim, para a gente aqui também, para mim, para o Manuel. Você, como pescador aí de mais de 30 anos de pesca, né, e tudo aí que você já nos contou, é, 39. 39, já quase completando aí 39. a quarta década de É pesca. isso aí. E nesses, então, quase 40 anos de pesca, de vida de pescador, Zé, quais, na sua opinião, assim, qual o principal problema que você enfrenta hoje na sua profissão como pescador, como classe, né? Qual que é o principal problema que você enxerga para a pesca e para o pescador hoje em dia? Nós temos muitos problemas, mas eu posso citar uns três que é crucial na nossa vida de pescador artesanal, principalmente. O atravessador. Se nós tivéssemos condições de trabalhar melhor a nossa mercadoria, nós chegaríamos com essa mercadoria à mesa do consumidor bem mais em conta e nós sairíamos bem mais vitoriosos. É um passo. É por isso que sempre que eu estou palestrando, eu sempre cito o nome Pescarte. Por que eu cito o nome Pescarte? Porque é um empreendimento que está para vir aí. É um PEA que vem para entrar em empreendimento para nós aqui, se Deus quiser, vai conseguir. E esses empreendimentos escolhidos por nós, gestores de dentro do PEA, que ali nós fomos eleitos pela população de cada município, onde o PEA Pescarte atua, para escolher os empreendimentos a ser implantados dentro de cada cidade. E nós optamos por esse lado, uma fábrica de gerenciamento com câmera fria, a facilidade de conquistar o gelo, entendeu? Então, a gente está apostando muito nisso aí, nesse lado do PEA Pescarte, que vem a implantar esse empreendimento. Paralelo ao Pescarte, o professor Geraldo, que sempre me colocou para que eu fosse articular as informações entre os PEAs, e que eu procuro sempre, posso até um tempo ou outro fugir do caminho, mas a intenção é sempre essa, articular as informações, buscar. Temos o PEA Território do Petróleo, paralelo ao Pescarte, trabalhando também no projeto de lei, onde venha beneficiar também a família do pescador, e o Pescarte implantando os projetos necessários para que nós possamos buscar mais, como é que eu vou dizer, mais valor para nosso suor dentro do nosso município. É nisso que eu aposto, por isso que eu deixei um pouco a pesca para partir um pouco para o lado da teoria. A verdade é essa. Da luta, né? Da Da pesca. luta, é isso aí, é isso aí. E você pontuou um problema, você disse que me ia apontar três. Um atravessador que atrapalha tanto no consumo, o preço para o consumidor final, né? E também para você, pescador. Quais são os Aí outros dois pontos que você gostaria de eu trazer? posso apontar dois, mas tem muito, mas um crucial também, o espaço físico que nós estamos perdendo. O espaço físico que nós estamos perdendo, porque não é que o turismo venha nos sufocar. O turismo necessita de espaço, e esse espaço já era ocupado pelo pescador, o qual vem perdendo. O espaço físico dentro da própria marina do pescador, hoje ele já não existe. Nós perdemos também o espaço físico marítimo. O marítimo também é mais importante ainda. Aqueles lugares onde eram fortes pesqueiros, que hoje é caminho do turismo, então nós perdemos esse lado também. Nós temos um ponto fraquíssimo também, uma coisa crucial na nossa vida, que é a dificuldade de adquirir o subsídio do óleo, por exemplo, uma coisa que deveria estar próxima ao pescador artesanal, a facilidade da conquista do gelo, a facilidade de adquirir os pretextos de pesca, as aparelhagens, o próprio material para as embarcações,
Eu acho que o pescador em si, artesanal, deveria ser mais visto que artesanal. Nós não conseguimos, nós não vamos atingir como é que eu vou dizer, aquilo que a pesca industrial faz. A pesca industrial trabalha em cima de produção, em cima de quantidade absurda, e nós trabalhamos em cima de qualidade, em cima de conhecimento, em cima de preservação. A nossa intenção é preservar o tamanho, é preservar o espaço, é preservar a licença, é preservar, como é que eu vou dizer, até mesmo a nossa dignidade. A gente preserva dentro do mar e eu não vejo um incentivo do lado dos governantes para dentro da cadeia pesqueira artesanal. Faltam políticas públicas de incentivo para a atividade, né, na sua concepção, não é isso? É o qual nós estamos também migrando para cima disso aí, né? Hoje nós temos saindo depois, porque o PE Pescarte não veio só implantar, como é que eu vou dizer, empreendimento para pesca. Ele veio também, ele trouxe muitos cursos, ele capacitou a gente para que nós possamos entender e compreender a cada situação, nos mostrando os caminhos que nós podemos buscar para brigar pelos nossos direitos e deveres, lógico, nós temos direito e temos dever a ser cumprido. Muitas vezes nós somos cobrados pelos nossos deveres, mas não temos direito nem daquilo que nós somos cobrados. Mas acontece, eu vejo isso dentro da pesca. Hoje eu sou uma pessoa que eu represento muitas categorias dentro da pesca. Hoje nós temos dentro da colônia uma pessoa que saiu de perto de mim para brigar, hoje é o presidente da colônia. Hoje nós temos dentro do nosso município 3 ou 4 vereadores que saiu de perto de mim e hoje briga dentro da Câmara também. E nós vamos articulando isso aí de uma certa forma, ocupando os espaços, aquilo que me cobraram há 4 ou 5 anos atrás. Eu me lembro que eu tive num evento lá em Campos, lá na UENF, não sei se o Bruno se lembra, onde um palestrante lá do Sul chegou e onde eu coloquei uma pergunta que ela ficou, ele falou, essa pergunta vale $1 milhão, ele falou naquele dia, e ele falou, vocês têm que se colocar visível. Muitas vezes o político quer isso, que nós estamos nos colocando invisível, então nós temos que aparecer. Aparecer de que maneira? Cobrando dentro das câmeras, colocando pessoas para disputar a eleição como vereador, por que não como prefeito? Por que não sair um pescador para administrar uma colônia e não deixar aquele ser indicado? E é nesse espaço que nós estamos procurando ocupar para vir a fortalecer um pouco a nossa arte de pesca. Nós temos nosso vizinho aqui, Alexandre, um brigador que sempre brigou pela pesca, hoje está dentro também da Câmara, em Cabo Frio, e uma série de coisas. Tem um bocado de... Interessante essa fala, né? Do pescador que sempre foi o homem do mar, né? Ele tem que ser também o homem da política, porque o problema que está no mar vem lá da política, né? Então, quando a gente fala de participar do Cedros, Câmara dos Vereadores e tudo mais, é o homem político, o pescador político, né? E eu acho muito interessante, eu gostei muito das coisas que você falou, das propostas, né, do Pescarte, que podem vir para ajudar. E a gente percebe, então, nessa sua análise, né, você fez já uma análise dos problemas, né, uma fala dos problemas, mas, digamos assim, Zé Antônio, mais imediatamente, se você fosse falar as principais coisas que deveriam ser feitas para ajudar essa classe, os pescadores e as pescadoras, por onde, por exemplo, vai que a gente vai fazer uma proposta daqui a pouco tem eleição para governador e presidente, né? O que você gostaria de ouvir de um candidato a governador, de um candidato a presidente? Quais são as primeiras propostas que ele deve trazer ou fazer junto com vocês para começar a fazer a diferença para essa classe? Para começar a fazer a diferença, visto então no momento que nós estamos passando, que recentemente nós tivemos conhecimento que vai ter agora uma mudança dentro dessa regra do setor pesqueiro,
onde vai ser reconhecido o pescador nativo, o pescador que vive da profissão, onde vai ser reconhecido o pescador que complementa a renda na profissão, que eu estou dizendo sobre a pesca, e vai ter também aquele pescador aventureiro. Então, vai ser reconhecido dentro do Ministério da Agricultura dessa forma. Então, o que eu venho, de repente, falar no tom de cobrança, de repente, pode ser até meio antecipado, porque isso pode estar sendo visto agora, nesse momento. Mas o pescador hoje ele necessita, urgentemente, facilitação nas compras, óleo, gelo, que venha a ser, como é que eu vou dizer, facilitar a maneira do pescador trabalhar. Espaço físico para se regularizar ele, que seja mais fácil para não ficar trabalhando de maneira irregular. É umas coisas que, de repente, eu nem tenho esse conhecimento de exato como falar, mas eu sei o que é que tem que ser feito. Mas eu não sei colocar, de que forma colocar para ser feito, mas mudança para favorecer a parte artesanal, seja ela documentação, seja ela em facilitação se nós conseguirmos colocar o nosso pescado em determinados lugares para agregar mais valor, nós vamos passar num processo muito grande de documentação e tudo mais, onde a gente deveria ser isento, sendo artesanal. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas foge um pouco do meu conhecimento essa sua pergunta. A verdade é essa. Eu achei muito interessante a sua linha de resposta e acabei lembrando de um xará seu de antigamente, só que ele era padre, o José de Anchieta. E tem um texto do José de Anchieta, quando ele vai cobrar melhoras para a população indígena, que ele deixa claro que ele não está pedindo um favor, ele está pedindo um direito e ele está pedindo muito pouco. Então, quando eu escuto você falar essas questões, né, de melhor acesso a algo que você vai pagar, né, você está querendo um melhor acesso para comprar o diesel. Você não está querendo ganhar o diesel, você está querendo melhor acesso para comprar o gelo, com subsídio, sem subsídio, mas você está querendo usar algo que está ali. Então a gente vê assim, o que a gente costuma generalizar, né, falar que é a condição mínima de trabalho, que é a mínima condição. E gostei muito dessa fala, quando você diz de facilitar para a pessoa se regularizar. Não é para regularizar e fazer o errado, mas é para a pessoa não precisar ir longe, né, ficar dias sem trabalhar, né, porque o pescador ele quer estar trabalhando regularizado. Eu acho que é bem por aí, né? Não é um pedido, não é um pedido de uma pessoa, digamos assim, louca, que está pedindo um absurdo, está pedindo tão pouco, né, Zé? É porque a parte artesanal, de repente, se nós recebermos tão pouco para nós, já vai ser tanto, porque nós, no momento, a gente não se vê ter nada. Assim, nada é facilitado para a arte de pesca artesanal. Se a gente se colocar dentro da pesca, a gente vê que tudo é mais difícil se conseguir artesanal. Por que eu falo isso? Porque eu conheço pessoas que trabalham dentro da arte de pesca industrial, que fez curso comigo para se documentar, tirar a carteira POP para você ter o direito de conduzir, é como se fosse uma habilitação para você conduzir a embarcação. Então, você está procurando se documentar de uma forma legal e você encontra tanta dificuldade. Você tem que ter tal grau de escolaridade, começa a prejudicar o pescador artesanal de uma forma totalmente errada, que o pescador ele foi para o mar desde criança, ele não estudou. Ele só tem o conhecimento. Por que não dá a ele o conhecimento de mar, que é 10 vezes melhor do que aquele que nunca foi no mar, e dentro de uma sala de aula conseguiu o diploma para ir, igual tem em Arraial do Cabo. Eu digo pela minha cidade. A minha cidade tem pessoas conduzindo embarcações com 100, 80 vidas dentro da embarcação, pessoas que saíram de dentro da sala de aula com a carta que dá o direito dele
trafegar ali nos lugares que nós, pescadores, não passamos porque a gente acha perigoso. Só que a gente acha perigoso aquilo ali no momento que a maré é seca. A maré seca que hora? De acordo com a lua, ela seca 2 metros a mais, ela enche 2 metros a mais. Eles não têm esse conhecimento, eles têm a linha de raciocínio dentro da escritura, mas eles não têm o conhecimento de vento, de correnteza, do que pode ser feito. E isso não é dado para o pescador artesanal. Nós não estamos querendo isso para conduzir embarcação industrial. A parte artesanal, pesca mesmo, nós não temos essa facilidade de conseguir essa documentação para fazer esse trabalho. Nós temos uma carteira POP que nos dá direito a conduzir embarcação pesqueira até 10 AB. Olha como é que começa tudo errado, a burocracia começa aí. 10 AB, um barco de 10 AB é um gigante de barco para nós. Você está entendendo? Mas não dá o direito de nós conduzir após o interior de porto. O que é interior de porto? Eu não posso passar da esquina, mas eu posso pilotar minha embarcação gigante aqui dentro desse pedacinho. É uma coisa que não tem noção, então a gente fica indignado com o conhecimento que a gente tem e com as determinações que a gente tem que cumprir. Eu tenho que fazer errado para ser certo, a verdade é essa. Muito interessante, Zé, tudo isso que você está trazendo e isso mostra o quanto é uma discussão que ela precisa ganhar mais espaços, né? Mais pessoas precisam ouvir o que vocês têm a dizer, né? Justamente para que possa ajudar aí a fomentar a atividade pesqueira, que é uma atividade extremamente importante, historicamente falando, no nosso país, né? Para a própria humanidade, a pesca é uma das principais atividades, né, que já desde a antiguidade para a obtenção de recursos alimentares e depois também se tornou uma atividade de recurso econômico, onde várias cidades, vilas, países, né, se fundaram em torno da atividade pesqueira, né? E isso, o pescador ele precisa ter mais voz e está ocupando espaços que nem você bem colocou. E aí, em cima disso, né, a gente caminhando já para o nosso encerramento do programa também, dá vontade de ficar horas e horas aqui conversando com você, mas eu queria que você me dissesse qual é a importância da organização para os pescadores, em cima disso tudo que você está dizendo assim. Por que os pescadores precisam se juntar e se organizar? O pescador precisa se juntar porque já existe aquele ditado que unidos somos mais fortes. E o que eu tento fazer e que muitos tentam também é tentar juntar o pescador na forma de pensar. Muitas vezes a gente não deve levar o problema para as pessoas, para a população, para os pescadores em massa e tudo mais. Nós temos que primeiro conscientizar as pessoas de que aquela mudança vai funcionar, que aquela mudança é a melhor. Então é isso que eu vejo que na maneira que o pescador tem que se unir mais, poder fortalecer. Hoje eu vejo um enfraquecimento muito grande dentro da minha categoria de pesca, dentro do meu município, quando se colocaram, se não me engano, 16 associações dentro da cadeia pesqueira. No momento que você tem 16 associações, você dividiu a força do pescador em 16 pedaços. Eu levei isso para dentro do conhecimento do presidente da colônia, eu falei isso para o gestor da Resex, que hoje é o Jailton, eu falei para ele, na medida que está criando esse monte de associação, estão dividindo a força do pescador. Por quê? Se eu represento uma associação, eu vou querer o de melhor para a minha associação. Então eu não vou brigar em nome do pescador, mas em nome da associação. É o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos a associação do barco boca aberta, nós temos associação de traineira, nós temos associação de caiqueiro, nós temos associação de canoa da praia da Ilha do Pontal, nós temos associação de canoa da praia da Ilha do Farol, nós temos associação de canoa da Praia dos Anjos, associação de canoa da Praia Grande. Nós temos um monte de associação dentro do nosso setor pesqueiro que leva a ser um nome só, pescador. Todos pescadores, mas cada grupo representa uma associação. Essa associação vem trazer perca de ambas as partes, parte financeira e parte de força, de pedir direito e lutar pelo direito. Por que parte financeira?
porque é arrecadado um valor e é repartido com as associações, e cada associação tem 4, 6 pessoas que é remunerado dentro, então acaba, se fosse dividido num montante só, todos são pescadores, tem um representante, é o presidente da colônia, que representa ele, que faz. Pode existir liderança? Pode existir liderança, mas não pode de associações. Cada associação tem 6 pessoas remuneradas dentro das associações. Então, começa a enfraquecer parte financeira, o pescador mesmo em si, que pesca como todos os outros e recebe como nenhum deles, e parte também pela parte de benefício, para buscar benefício, vai buscar em nome de associação e não em nome de pescador. O que favorece a minha categoria, eu vou aprovar, eu vou discutir, eu vou divulgar, eu vou buscar. O que não favorece a minha categoria, eu vou descartar, eu vou criticar, e assim vai. É dessa maneira que eu vejo que eu conversei com o Jair, que hoje o gestor da reserva, conversei com o Márcio, eu procurei a liderança de pesca, que eu deixei bem claro para eles, que liderança de pesca não é presidente de associação, pode até caber um deles, mas eu ia juntar todos para levar para dentro da sala e ali nós fazer 3, 4 reuniões que precisar. Para cada criticação, 2 sugestões. Vamos botar em prática ali. Eu critico o seu problema, eu tenho que dar 2 sugestões. Vamos botar se ele é válida. O outro critica também e leva também. E vamos discutir, nós vamos chegar a um bom senso e vai ser bom para todo mundo. A boa tática. É por aí. É por aí. Gostei, Zé. Desculpa, eu te cortei? Não. Eu espero que eu tenha, que eu esteja, suprindo a curiosidade de vocês, o trabalho de vocês sendo feito com as minhas respostas, com as minhas palavras. Tomara que sim. Mais do que isso, Zé Antônio, na verdade, eu acho que o público que daqui a pouco está ouvindo, discutindo sobre isso que a gente conversou aqui, eu acho que pegou um papo que tinha, digamos, ali um animal que era o centro da conversa, que era o polvo, e da mesma forma que o polvo tem 8 tentáculos, a conversa foi até para mais do que 8 lados, né? É a política, é esse associativismo, como você falou, né? Associações repicadas, né? E que às vezes é um problema até para o poder público, né? Às vezes cada associação quer uma coisa que na verdade poderia ser conjunta. E uma coisa, o que é uma coisa? Não sei, um frigorífico. Às vezes a gente está falando de associações próximas que poderiam estar usando um frigorífico de porte maior, que poderia facilitar a venda do produto e vai ter que fazer coisas menores. E até que ponto, né? Porque eu estou com uma pergunta aqui engatilhada para você, que é sobre a importância de participar desses projetos de educação, educação ambiental, né, como o Pescarte, e o projeto de educação, ele nunca é para uma área tão pequena como você falou, né? Lógico que você até brincou, né? A Associação da Traineira Azul, a Associação da Pedra Pontuda, a gente entende, né? Mas tem a associação, às vezes, de uma praia, praticamente, né? Um grupo muito pequeno. E no projeto, o projeto é muito mais abrangente, como agora o Pescarte, que está pegando praticamente da desembocadura lá do Rio Doce, na nossa divisa com o Espírito Santo, até a região dos lagos, né? Então são várias comunidades. E como que você vê isso? Qual é a importância que você vê em participar desses projetos? A importância é muito grande, é muito grande. Há 5 anos atrás, você não me via e eu estar aqui falando desse jeito. Eu fui capacitado dentro desse SPEA, né? Principalmente o pescar. Eu fui capacitado dentro dele para estar hoje transmitindo essas informações. Porque antigamente eu só sabia o que era pescar. Eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de colocar os meus conhecimentos. Então, eu participei de muitos cursinhos dentro desse PEA, onde me capacitou para transmitir a informação, eu fiz curso de economia solidária, letramento digital, onde eu posso hoje estar me comunicando com vocês à distância, mexendo no meu próprio aparelho e tudo mais, onde isso para mim era tipo uma cobra, isso morde e tal. Eu vejo a importância muito grande.
E o PEA Pescarte, não só o PEA Pescarte, o território do petróleo, está abrangindo os 10 municípios aqui, né, da Bacia de Campos, e ele veio capacitar as pessoas de uma forma até, para mim, exorbitante, que eu não me via desse jeito. Eu, para mim, sempre fui um pescador de simplesmente do peixe. Eu não sabia transmitir as minhas informações. Eu não sabia que eu tinha essas informações. O Pescarte resgatou dentro de mim por isso a preocupação os técnicos dentro dos PEA também, assim como o Bruno, que sempre me incentivou, o professor Geraldo, sempre me colocou, você tem que articular as informações com todos os PEA da sua cidade, você tem que buscar a informação e levar. E tudo que eu estou falando sobre o Pescarte, eu falo sobre o território do petróleo, sobre o Observação, o NEA-ABC, tem vários dentro do meu município, eu participo de todas, as pessoas me colocam dentro deles. Eu fui parar dentro do Fórum da Pesca por indicação dos PEAs, que me colocou lá, porque eu não era visto dentro do meu município o meu conhecimento. E os PEA resgatou de mim aquilo que já existia, botou em prática e viu que eu tinha que estar lá. E ali eu coloquei algumas perguntas até interessantes, e hoje eu vou, se Deus quiser, participar de oficina antes do Fórum da Pesca para discutir melhoria para o meu município. Nós temos hoje o Pescarte trabalhando com essa articulação social, né? As pessoas foram todos eleitos, ali foi escolhido um empreendimento, esse empreendimento de aquicultura, que é para trabalhar com peixe cativeiro, esse empreendimento a fábrica de beneficiamento, que vai vir agregar valor àquilo que nós já temos, beneficiando o pescado e vendendo por uma forma bem melhor. Nós temos como é que eu vou dizer, a capacitação do PEA Pescarte, não só para mim, mas para muitos que hoje já se encontram fazendo o mesmo trabalho que eu estou, divulgando as informações. É muito importante. Falar dos PEA na minha vida é falar da minha vida hoje, que mudou de lá para cá. Dos 5 anos para cá, eu mudei da água para o vinho, como é que eu vou dizer? Não a forma de trabalhar, mas a forma de divulgar, a forma de mostrar e de interpretar tudo aquilo que eu sempre tanto criticava e nada dava importância e nada fazia, na verdade. Olha, Zé, assim, sensacional a sua fala, a nossa conversa. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente, falar que foi uma aula que você nos deu aqui, e espero que a gente tenha a oportunidade de participar de outras conversas também. Não sei se o professor Manuel quer dizer alguma coisa. Não, bom, eu quero agradecer, obviamente, a presença. Na verdade, esse agradecer a presença, digamos assim, é aquilo que a gente sempre fala, mas na verdade o que eu quero agradecer são os ensinamentos, né? Mais do que a presença, né? Eu acho que tudo que falou, uma história muito, assim, até muito emocionante mesmo, né? Toda essa trajetória, esses últimos 5 anos, é uma história, eu acho que é muito interessante, porque é uma pessoa que se reinventa em profissão, né? Tardiamente, como ele falou, ele entra para trabalhar para o pescador, depois ele se reinventa pescador e mais recentemente se reinventa cidadão, já era cidadão, né? Mas é um cidadão de outra natureza agora, é um cidadão que busca mais os seus direitos, é mais instigador, né? Olha, eu acho que foi uma excelente uma excelente entrevista, um excelente bate-papo, muito bom. Eu tenho certeza que o público vai adorar assistir, né? Quem chegou até aqui, né? Está adorando assistir essa, essa discussão, esse bate-papo, e eu tenho certeza que o povo vai comentar essa entrevista. Isso aqui vai dar muito, como diziam lá na roça, que eu gosto de trabalhar, vai dar muito burburinho, né? Vai dar muita conversa na rua, nas rodas, nas traineiras,
nas canoas, nos barcos, o pessoal vai estar falando sobre a entrevista. Muito boa. O Eu, povo eu vai comentar o agradeço também. povo, né? Eu agradeço também Zé, muito também a oportunidade de poder colocar aquilo que eu penso, colocar o meu saber para dentro de uma entrevista de vocês. Eu agradeço como é que eu vou dizer, o entendimento de vocês com a minha palavra, que muitas vezes não é uma palavra técnica, é a palavra do pescador mesmo, que só quem vive da pesca sabe o momento, e é emocionante mesmo falar sobre a pesca artesanal, pode ter certeza, não é só nesse momento, é em vários momentos. E eu agradeço por mais essa participação, mais essa oportunidade de poder estar levando, tomara que vá bem longe essas falas, o meu saber, o meu entender de como deveria ser as coisas e tudo mais. Agradeço do fundo do coração. é isso, pessoal. Esse foi José Antônio, pescador lá de Arraial do Cabo, que nos hoje agraciou com suas palavras, com seu conhecimento, com a sua vivência. Eu queria imensamente agradecer a você de casa, que teve a paciência de nos ouvir até aqui. Agradecer mais uma vez José Antônio pela participação aqui no nosso programa. Esse foi o Anzol Falante e a gente se vê no nosso próximo programa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.